pôde estar com seu pai, teve esse privilégio, não é? Que bom é estar com o nosso pai. Os que não puderam, essa palavra é para você hoje. Quantos aqui tem o seu pai presente? Levante a mão. Quantos aqui não tem mais o seu pai? Levante a mão. E tem os outros que têm o pai, mas que a gente faz de conta. A expressão é órfãos de pais vivos. Pastor, o que a palavra de Deus diz sobre pai? Você sabia que o Senhor é ciumento com esse título? Você sabia que paternidade é uma doutrina bíblica? Fala comigo assim, doutrina. O que é uma doutrina, pastor? Algo elementar, imutável, que fundamenta a sua fé. Muitas vezes nós falamos que Deus é o nosso pai, que Deus é o nosso paizinho, apenas como um título, ou como uma forma carinhosa de expressar o nosso amor por Ele. Não é verdade? Mas o fato é que a doutrina de pai, ela é seríssima, ela é importantíssima, ela é uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento. E eu não quero pregar hoje, eu quero ensinar. Tá? Eu estou meio gripado hoje. E quando o homem está gripado, né, acabou seu homem, né, gente? Né, mulheres? Né? Tem aqueles memes, né? O homem na guerra. Tem aqueles memes, o homem na guerra, ele fazendo um torniquete no braço. E pá. O homem na mata, caçando onça. Quando a gente foi pro Congo pescar, né? Todo mordido de urtiga, furado de rasga-beiço, queimado do sol, e de noite tava todo mundo assim, ó, forte. Agora quando o homem pega uma gripe, irmãos, aí já era. Né? E eu quero ensinar hoje sobre a doutrina bíblica da paternidade. E só para vocês entenderem a importância que tem de entender a figura paterna de Deus. Essa foi a sentença do nosso Cristo. Foi por causa disso que ele foi condenado à morte. O sumo sacerdote gritou, ele blasfema, porque se diz ser filho de Deus. Mate-o. Só para que você entenda o peso da doutrina da paternidade. Cristo morreu. Não porque ele curou pessoas, não porque na ótica deles violou o sábado, não porque fez coisas extraordinárias ou ensinou coisas que parecem contrárias à lei de Moisés. Não foi por causa disso que ele morreu. A sentença de Deus, de Jesus, foi muito clara. Mate-o, porque ele blasfema, dizendo que Deus é o seu pai. Diga amém. Então eu preciso entender. E só para você ver o peso que é essa doutrina, abra comigo em Mateus 23. Mateus 23. Vamos ler o versículo 9 para impactar, depois nós vamos ler um pouquinho mais. 23. Mateus 23, versículo 9. Olha que versículo tão violento, no Dia dos Pais. Eu gosto assim. Olha que versículo tão forte. Jesus dizendo, não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como o Pai, pois somente Deus no céu é seu Pai. Aí você faz, vixe. Não é? Que versículo tão forte, tão violento, pastor. Dia dos Pais, né? Para dar cheiro, presente, ganhar cueca. Aleluia, né?
As paguinhas cueca, né? Ou creme de barba, né, pai? Né? Dia das Mães é diferente, né? Dia das Mães é geladeira, é máquina de lavar, é smartphone, é notebook, né? Aleluia, Jesus. Gente, olha o que Jesus diz aqui, claro, obviamente, ele está fazendo uma crítica aos líderes judeus daquela época. Estava fazendo uma crítica veemente aos fariseus daquela época, que usavam, sabe, de falsos títulos, de falsos argumentos, se relacionando ao pai Abraão, se relacionando aos seus pais, que por sua vez podiam ter representatividade no sinédrio judaico. Eles usavam desses títulos para se autopromover, usavam esses títulos por pura vaidade. E o Senhor, de uma forma muito impetuosa, ele começa a ensinar que esses títulos têm uma importância veemente no reino dos céus. Que esse ensino tem uma importância veemente no reino dos céus. Versículo 5, tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume. Vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se às cabeceiras das mesas dos banquetes, ocupar lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e serem chamados de mestre. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois tem somente um mestre. E todos vocês são irmãos. Não se dirija a pessoa alguma na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Veja que versículo tão forte. Diz, a doutrina da paternidade ela é importantíssima. A figura paterna de Deus é importantíssima. A figura paterna de Deus tem que ser mais representativa, tem que ser mais aguçada nos nossos corações do que o nosso próprio pai carnal. Diga amém. Deus é pai. Por mais de 60 vezes, 60 ensinos, Jesus, na sua trajetória curtíssima na terra, ele ensina sobre fundamentos da paternidade. Ele ensina sobre pai. Ele ensina sobre pai. Porque o meu pai, porque o meu pai, porque o meu pai. Até a oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso, que estás nos céus. Diga amém. Sabe, o tema central do Evangelho de Mateus é fazer com que o mundo conheça a realeza de Cristo. Mas entre os capítulos 5 e 7 do livro de Mateus, por 17 vezes é chamado, é introduzida a palavra pai. Por 17 vezes traz-se o ensino sobre e o peso da doutrina da paternidade. Pastor, o que significa ter Deus como pai? Primeiro, origem física. Deus te criou. Deus te formou. Tudo que há em você é Deus quem fez. Amém? Eu nasci de Deus. Deus me colocou no mundo. Deus me trouxe aqui. Diga amém. Seu pai teve que chegar junto no vamos ver? Teve. Por isso ele é digno de honra. Mas foi Deus quem te fez nascer. Foi Deus quem te trouxe ao mundo. Foi Deus quem trouxe você aqui. Ele é o seu pai. Sabe a noção bíblica de que nós, pais e mães, somos apenas padrinhos e madrinhas. Padrinho significa como pai. Porque, de fato, quem é o pai que gerou tudo isso foi o próprio Deus. Diga amém. Cutuque seu irmão assim, você tem um pai. Você está vivo. Você está respirando. Seu coração batendo. Seus cabelos caindo. Misericórdia, Jesus. Não é, Diego? Eu tinha que passar a mão na cabeça também. Você tem um pai.
Você tem um pai. A minha origem é em Deus. Passou pelo meu pai Ferrúcio, mas é em Deus. É porque por Deus que eu estou vivo, é por Deus que eu respiro, é por Deus que eu tenho a minha vida. Atos 17, ele fez um, e desse um toda a raça humana. Em Deus, como Pai, eu tenho origem espiritual. Ele que forma o meu espírito. O meu Pai forma o meu espírito. João capítulo 1, versículo 12. Quem aqui sabe de cor? 1 João. João 1. Versículo 12, assim, contudo, os que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de... Presta atenção no versículo 13. Aos quais não nasceram da carne, nem do sangue. Né? João 1,12. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nasceram de quem? De Deus. Deus é a origem espiritual. Deus é a origem da tua adoção. Deus é o teu Pai no Espírito. Deus é o teu Pai na forma física. Deus é o teu Pai. Nós somos filhos de Deus, porque nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito para sermos filhos de Deus, uma nova criatura em Cristo. Diga amém. Eu estou com o seu irmão, diga: Deus é teu Pai. Porque eu posso dizer, eu estou vivo. Meu coração bate, eu tenho cabelo, eu tenho cabeça. Mas também eu posso dizer, o meu espírito vive para a eternidade. Com Ele eu me relaciono, com Ele eu louvo, com Ele eu adoro, com Ele eu sei que tudo o que existe se fez pela palavra de Deus, se chama vida espiritual, que será eterna, e o meu Pai deu para mim. Amém? O meu Pai deu para mim. Mateus 11, 25, 26 e 27 diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e os cultos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado. Todas essas coisas foram entregues por teu intermédio, meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus veio para te revelar a paternidade de Deus. E Ele deu a vida por isso. Nascemos de novo porque Cristo nos revela quem é o Pai. Nascemos de novo porque Cristo nos deu essa habilidade de ficar Deus como o nosso único Pai. Diga amém. Você não escolhe ser filho. Você apenas recebe como presente. Aos filhos de Deus, diga glória a Deus. Diga amém. Irmãos, o judeu não aguentava essa palavra Pai. Porque sempre tratou Deus como Senhor, como Criador, como formador de todas as coisas. É interessante que quando eles oram pelas comidas, pelos alimentos, assim como nós oramos, não é? Eles não oram pelo alimento que receberam. Não, eles não oram assim. A gente sempre ora assim, né? Deus, obrigado por esse alimento que o Senhor nos deu. Que o Senhor foi fiel conosco. Não, o judeu ora diferente. Ora, Deus, obrigado porque tu criaste essa banana. Porque tu criaste esse trigo. Porque tu criaste esse pão. Eles oram porque se relacionam com a figura do Criador de forma muito única. Já nós, cristãos, nos relacionamos com a figura da paternidade de Deus. E é por isso que nós oramos, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe esse alimento.
O Senhor nos deu esse alimento. O Senhor nos manteve com esse alimento, irmãos. E olha o que Paulo fala, que a pastora leu no começo do louvor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Falar que era filho já era um absurdo. Agora falar Abba. Falar Abba. Pense na briga, filho. Por isso que mataram Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que tornam filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba. Fala comigo assim, Abba. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito de que de fato somos filhos de Deus. Abba vem de Apa. Apa era como um judeu que falava aramaico, chamava o seu pai. E Abba era a expressão mais carinhosa ainda de Apa. Então literalmente era meu paizinho. Meu paizinho. Diga glória a Deus por isso. A máxima das Escrituras de hoje, pelo amor de Deus, pela revelação de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito de Deus, podemos chamá-lo de paizinho. Glória a Deus. Lembra que isso é uma doutrina? A gente não está brincando de glorificar e adorar a Deus. Isso é uma doutrina bíblica. Assim como é a da sua salvação. Quem tem certeza da sua salvação? Essa mesma convicção tem que ser quando você olha para Deus e o chama de Abba. Isso é doutrina bíblica, irmãos. O que significa ter Deus como Pai? Origem física, origem espiritual e identidade familiar. Glória a Deus! Porque nos chamamos de irmãos, não é jargão, é doutrina bíblica. Aleluia! Identidade familiar, Efésios 13, versículo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, versículo 15, do qual recebe o nome de toda a família, a do céu e a da terra. No mínimo, nós não conhecemos a outra metade da nossa família. E quem são, pastores? Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e todo o exército celestial que Deus criou. E nós vamos conhecê-los, nos divertir com eles, como irmãos. Amém. Tira a onda, quem pega o peixe maior. Como irmãos. As mulheres já estão bravas. Esses homens da igreja. Os anjos, arcanjos, são os nossos irmãos. Mas também temos uma família aqui na terra. Efésios 2,19, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga amém. Repita comigo, doutrina. Você é meu irmão. Olha para o seu irmão assim, diga, você é meu irmão. Até a eternidade. Vocês têm ideia do que a gente se vê e se conhecer? Em quantos séculos e séculos vão vir para frente, a gente vai continuar falando de pescaria? Aleluia! Eternamente juntos, eternamente unidos.
como família, na figura do nosso Pai, o Senhor, nosso Deus. Aleluia! E o que uma família oferece para o integrante? Primeiro, referência. Referência no proceder. Referência no agir. Referência no viver. Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Efésios capítulo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Referência. Como filhos, nós temos que seguir a referência de nossa família. Não existe crente diferente. Ah, ele é diferente. Não. Ele pode ter algumas vestes diferentes, um linguajar diferente, mas o coração de servo. Um coração que se rende tem que ser tudo igual. O coração de quem é apaixonado pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor, tem que ser tudo igual, senão não é o nosso irmão. Você pode ser tatuado, o que for, mas o coração tem que queimar que nem o meu. Porque nós somos a mesma família. E uma família, em primeiro ponto, ela tem uma referência no proceder, referência no agir, referência no viver, irmãos. Eu me lembro, quando eu era pequeno, mãe era muito braba. Glória a Deus por isso, né? Vovó era mais brava ainda, glória a Deus por isso, né? E a gente, quando ia para a festa, a mãe pegava assim no braço meu e da minha irmã e dizia: seja o último da fila. Tá vendo, né? Não deixa isso aqui. Eu ficava eu lá e minha irmã assim. Ó. Aí, todo mundo para fila, depois a gente ia para fila. Não era? Isso era uma referência. E depois ela não ficou mais pedindo. Quando a gente ia com as minhas tias, a gente fazia festa. Quando mãe ia, a gente já sabia o procedimento, porque nós temos uma referência, uma identidade familiar. Era assim que acontecia. Em Deus nós temos uma referência de família, um método, um jeito, porque Ele foi o nosso exemplo, Ele é o nosso, aquele a quem temos que imitar, amém? Segundo ponto, o que uma família oferece para o integrante? Proteção. Proteção! Olha o que esse texto diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se para si mesmo e o maligno não pode tocar. Diga amém! O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Proteção! Proteção. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corro o justo e ele se encontra em segurança. Diga amém. Proteção. Terceiro ponto que a família gera em uma pessoa: suporte emocional. Suporte emocional. Salmo 32, 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegria quando eu canto livremente. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e os salva os de espírito abatido. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Repita comigo: segurança emocional. Fale Abba. Quarto princípio que uma família oferece para um indivíduo: valores, tradição e cultura. Filipenses capítulo 4, versículo 9.
O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Diga glória a Deus. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Diga glória a Deus. Valores, tradição e cultura. Glória a Deus, nós temos valores divinos, nós temos tradicionalmente, nós somos uma família, estou falando dos Andrade, né? Dos Andrade e Leite, né? Que misturou. Nós temos valores, crenças, nós somos uma família que trabalha muito. Haja vista o meu pai, né? Glória a Deus. Ele ama estar em atividade. E minha mãe era assim também. Minha mãe tinha 2 empregos, cuidava do marido e dos filhos. E era braba que nem um chihuahua. Porque tinha que dar conta. E era professora de matemática. Olha a mola. De escola pública, olha a mola. Tinha que ser, né? Tinha que ser pulso firme. Né? Então, há valores, a tradição, a cultura de trabalho em minha casa. A gente não tolera muito a preguiça. Por isso que a gente é todo mundo assim. Ó. Vamos fazer, vamos. Graças a Deus já me deu esposa também assim, mais doida do que eu. Vamos. Vamos fazer as coisas acontecer. É uma cultura, é um valor, é uma tradição. Mas sabe, nós como família de Deus, nós temos também a cultura do céu. A tradição do céu. O jeito do céu de fazer as coisas. Porque eu tenho o meu Abba. Eu tenho o meu Abba. Quinto ponto. O que a identidade familiar produz na vida do seu integrante? Provisão. Repita comigo. Provisão. Amém, Dora? Provisão de vida, de saúde. E Ele nos provê sem a gente pedir. Salmo 127, versículo 2, que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. E Ele nos dá enquanto nós pedimos. Mateus 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será. Uma identidade familiar é aquela que traz uma provisão. Uma provisão. Família, nós temos provisão. E por último, uma identidade familiar nos gera uma missão. Quem faz parte de uma família, existe uma missão que arde no coração dessa família. Deus não chama pessoas, Deus chama famílias para servirem a sua obra. Você é família de Deus, sim ou não? Você tem o seu Abba. Então você tem uma missão. Que o próprio Jesus, lá em João 4,34, disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Cutuque seu irmão e diga assim: como é que está a missão da sua família? Remi Caruaru. Eita, missão de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Ei, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo, fazendo-os guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e isso que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém e amém. Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou repetir o versículo que
Eu usei como base Mateus 23, 9. A ninguém na terra chamem de pai, porque você só tem um pai, e é aquele que habita nos céus. Quando Jesus fala isso, ele não está tirando a honra de seu pai biológico ou do seu pai que te criou. Mas ele está dizendo que mais importante que qualquer figura paterna é a figura divina de pai. Ele está dizendo que você precisa entender isso. Porque o problema hoje não são mais órfãos de pais presentes. O problema hoje é um pai presente, cujos filhos não estão lá. E esse é o grande problema de hoje. Porque se Jesus morreu, se Jesus ensinou mais de 60 sermões, nos ensinando sobre a figura da paternidade de Deus, por que nunca usamos a figura paterna? Ou pouquíssimas vezes usamos. Pouquíssimas vezes acordamos e chamamos o nosso pai. Oramos pouquíssimas vezes. Nos relacionamos mais com o nome Senhor. Isso é bom. Nos relacionamos às vezes mais com o nome de Deus. Isso é bom. Nos relacionamos mais com o Espírito Santo, com qualquer outro nome. Quando o fato, a doutrina que condenou o nosso Cristo foi porque ele se dizia ser filho de Deus. Então que possamos entender isso. Que você tem um pai. E é mais real do que o meu pai físico. Eu tenho um pai que me originou fisicamente. Eu tenho um pai que me originou espiritualmente. Eu tenho um pai que é uma referência onde eu devo proceder e agir. Eu tenho um pai que me protege. Um pai que é um suporte emocional. Um pai que traz valores, tradição e cultura. Um pai que me provê. Um pai que me dá uma missão. E esse pai é o Deus criador de todas as coisas. Agora você vai bater no peito com força. E dizer assim: eu tenho o meu Abba. O meu paizinho. Ore, ore, ore. Coloque a mão no seu coração. Coloca a canção aí, Rica. Eu botei no grupo aí uma... Bota: tu és tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ter. Faça essa oração assim. Eu quero que você se aproxime do seu pai agora. Aproxime do seu pai agora. Você que está inseguro, ele é a tua proteção. Você que está emocionalmente abalado, ele é a tua segurança. Ei, você que está precisando de coisas, ele é a tua provisão. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti.